Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o clima. Então, para isso, eu trouxe esse livro da coleção Jovem Cientista da editora Globo, chamado Clima. Eu peguei esse livro, pessoal, emprestado lá na sala de estudos. Então, quando as atividades voltarem ao normal, ao presencial, vocês vão poder alugar esse livro também, tudo bem? Ele tem algumas explicações bem interessantes e tem algumas experiências também bem fáceis de fazer e bem legais para a gente aprender um pouco mais sobre o clima. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas curiosidades, falar um pouquinho do que é o clima. Então, pessoal, o que é o clima? O clima é um conjunto de fenômenos ligado à variação do tempo, que seria um estado momentâneo da atmosfera. E são vários fatores que influenciam o clima, como, por exemplo, a altitude, a latitude, correntes marítimas, correntes de ar, entre outras coisas. Os três principais ingredientes da composição do clima são a água, o vento, o ar, né? E o calor vindo dos raios de sol, que seria então a temperatura. Tudo bem? Então aqui ele traz algumas curiosidades. Ele fala, por exemplo, um pouco dos furacões, dos ventos violentos durante um furacão, o vento que sopra tão fortemente que arranca árvores, destrói prédios e causa grandes inundações. Fala sobre a possibilidade de observar o clima. Com os instrumentos que este livro lhe ensina a construir, você pode estudar o tempo e prever a sua mudança. O tempo de amanhã, que aí já é a meteorologia. Então, quando a gente assiste ao jornal e vem um meteorologista, ele conta um pouco ele conta um pouco sobre justamente a previsão do tempo. Então, tentando prever aproximadamente como vai se comportar os movimentos atmosféricos, as alternâncias do clima dentro da atmosfera terrestre. Aí ele fala um pouco também da relação da vida na Terra com o clima. Então ele fala que o lagarto tem um sangue frio, por exemplo, assim como todos os répteis. Então ele precisa de grandes horas exposto à luz solar para justamente garantir a sua sobrevivência. Aqui ele diz também: não perturbe, alguns animais como este arganaz dormem durante todo o inverno para fugir do frio. Outro animal que faz um tipo de hibernação também são os ursos que vivem na América do Norte, ali na região dos Estados Unidos, que eles comem bastante e geralmente dormem durante o inverno. Aqui ele fala um pouquinho também, pessoal, daquela experiência que a gente fez das estações do ano. A gente não falou exatamente das estações do ano, mas a gente falou da incidência dos raios solares, usando um globo terrestre, uma bolinha, enfim, e uma lanterna. Dá para a gente fazer essa experiência também. Hoje, pensando um pouco na última atividade, sobre os rios e vales, eu vou mostrar um outro experimento para vocês, que é esse aqui. Esse aqui, da chuva. Então, pessoal, a gente vai medir, vai observar a evaporação da água da chuva. Eu vou fazer com água de um copo mesmo, mas é legal pensar na água da chuva, porque a gente pensa um pouco naquela relação de onde a água vem e para onde ela vai, para a gente pensar justamente no ciclo da água. Então, o experimento é o seguinte, ó, vocês vão precisar de um lápis, vão precisar de água. É legal usar água da chuva, tá, gente? Vocês podem captar a água da chuva, mas se não, podem usar água de torneira mesmo, que dá certo igual. E vão pegar um prato também, pessoal. Agora, o prato, de preferência um prato velho ou aqueles pratos descartáveis, aí vocês usam um outro tipo de canetinha mais marcante, que marque melhor, né? É justamente porque a gente vai desenhar no prato, tá? Então, se o pai, a mãe de vocês não quiser que desenhe no prato de porcelana, procure um prato descartável, um prato velho, para fazer experiência mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui primeiro. A gente vai fazer que nem está aqui no livro. Então, a gente vai, no caso eu vou despejar água do copo no prato e vou colocar esse prato
numa janela, ou perto de uma janela, ou numa varanda, ou mesmo no sol, se for possível. Porque a gente vai começar a marcar até onde essa água está, para a gente ver essa água sumindo, desaparecendo, por conta do fenômeno da evaporação. Tudo bem? Então é um experimento de algumas horas, é um experimento de observação. Então, nesse caso, ele está mostrando aqui. Primeiro você coloca o prato, pode ser para fora de casa, ou coloca, e aí para captar água da chuva, ou coloca um pouco de água no prato. Depois você vai marcar com um lápis os limites dessa água dentro do prato e você vai observando essa água evaporando, essa água sumindo, e vai marcando os limites da água sumindo. A cada vez que ela tiver um pouquinho menor, você vai marcar cada vez menor. Tudo bem? Igual ele fez aqui. Então, no meu caso, depois eu vou fazer com água da chuva, mas para mostrar para vocês, vou fazer com um copo d'água. Acho que dá para ver a água aí. E vou marcar com um lápis aonde essa água está, mais ou menos, né? Porque a água também vai se mexer um pouquinho. Acho que não dá para ver daí, pessoal, mas aqui eu tô vendo. Então eu marquei igual no livro. E agora eu vou observar. Se eu fizer sombra, talvez dê para ver. Também não dá, mas tudo bem. Eu marquei então, igual tinha no livro, e agora eu vou observar essa água evaporando. Tudo bem? Então, provavelmente amanhã, eu vou fazer aqui a mesma coisa que tem no livro. Então, amanhã eu vou fazer um outro círculo em volta da água, para justamente ver essa água evaporando. E a gente vai pensar um pouco, para onde vocês acham que vai toda essa água que evapora? E é a mesma ideia de pensar para onde a gente sabe que vai a água que evapora e de onde vem a água da chuva, que é um pouco que a gente falou na atividade anterior. Então, pessoal, façam essa experiência, podem deixar o prato de um dia para o outro, se puderem, coletem a água da chuva e vão observando, podem me mandando as fotos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a gente pode fazer outras experiências. E é isso. Um abraço e até a próxima.